Olá, amigos do nosso bate-papo semanal. Viva os conversadores de plantão de cada sábado nosso, de cada episódio, de cada semana, de cada dia. Mais um Conversar é Preciso com você. E hoje, que tal pavimentarmos o Oceano Atlântico com dramaturgia, literatura e poesia? Melhor, para começar, uma pergunta para você. Um carrinho de pipocas pode ser inspiração para um poema? Vou perguntar para uma artista carioca portuguesa, portuguesa carioca. Um carrinho de pipoca pode ser inspiração para a poesia? A solidão de um carrinho de pipoca e a solidão do homem do carrinho de pipoca e a solidão de quem passa e observa a solidão que fica. A solidão da cidade que se observa do exílio e hesita. A solidão do silêncio que exila a palavra e mede as distâncias. A solidão da palavra que de sua vez aguarda o movimento da boca e mede o cansaço. A solidão dos becos e das avenidas que é a mesma ao acender das janelas. A solidão do poste de luz entre outros postes de luz. A solidão de a luz que se acende no olho de alguém para iluminar outro alguém. E a solidão de cada cor dentro do semáforo. A solidão de cada amor dentro. A solidão de um automóvel entre outros automóveis parado num semáforo. A solidão da roda, a do automóvel, a do carrinho de pipoca, que é potência de movimento, mas também de inércia. Quanto mais ela gira, menos sabe que gira. A solidão de um planeta girando sobre si mesmo. A solidão parece ser uma só. Estar nela é o que, enfim, nos une. Eu sou o exílio do outro, mais o meu exílio no outro. Eu só. Exílio do outro, o exílio no outro. Bom, vou deixar a Cali Boreais com você nos poemas maravilhosos e vou embora para casa, não preciso fazer mais nada. Que coisa linda, que bacana. E não se iluda com esse sotaque português de Portugal, porque vive há 15 anos na cidade maravilhosa Rio de Janeiro. Consegue falar um pouquinho carioca? Como é que seria um carioca dizendo, seja bem-vinda, Cali? Como é que seria isso, a resposta em carioquês? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com esse carrinho de pipoca e tudo mais que estiver dentro da poesia. E é fácil trocar de canal assim de repente? Super. Tá. Vou fazer uma outra provocação então, antes de apresentar formalmente. Um carrinho de pipoca é mais poético na solidão do carrinho e do homem da pipoca, ou arrodeado, como dizem em Pernambuco, de miúdos, na ansiedade de ver o pipocar do milho? Ou nada a ver? Estou eu me metendo no seu texto maravilhoso. É só para te provocar. Depende da... Não, eu acho a pergunta ótima e depende de quem está a olhar. E porque o que é poesia é sempre a partir da solidão de quem está a olhar. E a solidão pode ser muita gente à espera de uma pipoca. Uma multidão. Pode ser, depende do Isso. olhar poético sobre a cena. Por falar em solidão, você também gravou um poema chamado Solidão, da Sofia de Mello. Há muito tempo. Então, há muito tempo? Foi um convite da Companhia das Letras, Sim, na sim. época em que eles lançaram uma antologia da Sofia e pediram para fazer essa leitura para o YouTube. Tem de memória? Não. Não. Então não vou pedir para falar o Brasil, não. Mas então o tema solidão te chama muita atenção. Sim, porque para mim fazer poesia é estar conectado com a própria solidão. E a partir daí, e só a partir daí, tu vais conseguir conectar-te com a solidão do outro e tocar o outro. Eu acredito que o verdadeiro encontro humano acontece na solidão de cada um, que faz uma solidão maior, mas é aí que acontece o verdadeiro encontro, não nos fatos. Solidão. Eu vivo no Brasil há tantos anos, tu também vives no Brasil há tantos anos. Não é aí que acontece o verdadeiro encontro. É algo mais profundo e menos visível. Mas a solidão nunca acaba? Porque se acabar a solidão, não tem poesia. Sim, acredito que não tem poesia. A poesia acontece a partir dessa solidão, desse olhar que é só teu perante algo. Sim. Mas deixa eu te apresentar então para o nosso público. Até então já fui te provocando e não disse. A Cali Boreais, ela é atriz e actriz.
Porque aqui em Portugal ainda se escreve com um C, não é isso? Sim. Qual dos dois você gosta mais? O português nosso, Brasil, ou o português nosso, Portugal? Não precisa responder, vamos seguindo, vamos seguir viagem, né? Mas você é atriz e actriz. Portuguesa que vive no Rio já há mais de 15 anos, 15 anos. Quase 15 anos. Quase sim. 15 anos. É muito tempo, né? Poeta, aqui chama de poetisa, mas o poetisa não é tão jovem quanto o poeta. O que você acha disso? Aqui, no Lá Brasil também, mas, poetisa, mas mas poetisa não fica assim um pouco meio eu acho arcaico, que assim? não tem nenhuma poeta que esteja se dizendo poetisa hoje É em dia. verdade. Acho que o poeta Graças se a tornou Deus. um termo sem género. Mais forte. Sim. Pois é, poeta, editora de literatura, escritora, e vamos detalhar isso um pouco mais à frente nas perguntas, porque eu queria ouvir um pouco mais dessas transformações que você fez. Portugal, Rio de Janeiro, Lisboa, por aí vai. Licenciada em Direito em Portugal. É uma página que você queria esquecer ou continua aí? Advogada, doutora, aí já seria doutora Carolina? Foi durante um tempo. E fiz o último ano na Roménia. Na Romênia, Sim. isso eu ia perguntar. Então passou pela Romênia. Sim. Também. Ou seja, mudar tudo isso para o Rio de Janeiro foi uma espécie de revolução na sua vida? Com certeza. Foi uma grande revolução. Uma revolução que estava mais ou menos anunciada no meu espírito, que eu já previa que eu precisava fazer esse movimento, que é mais poético do que geográfico. Sim. Para mim, colocar-me num lugar de erro, de clandestinidade, de não casa, é muito importante para todos os dias. Não, isso foi só um símbolo, eu Sim, ir sim. para o Brasil. Um marco. Eu procuro trazer isso, esse estrangeirismo, em todos os momentos e hoje em dia até aqui. Portanto, no momento em que eu retorno, digamos, a casa, Sim. eu já me consigo sentir estrangeira também e eu preciso desse estado de espírito para me conectar poeticamente, lá está. Porque a solidão tem a ver com isso, com esse Sim, estrangeirismo, com esse estar um pouco à margem de alguma cena, de algo. Mas quando você percebeu essa necessidade, já pensava em Brasil e Rio? Não. Poderia ter sido África, poderia ter sido... Não sei porquê, mas desde pequena que tinha um foco no Rio de Janeiro, sem muita explicação. E você chega lá com um olhar de estrangeiro, ou seja, a cidade maravilhosa vista por uma portuguesa, e por quanto tempo durou esse olhar de estrangeiro? Que é uma coisa deliciosa. Depois vira familiar Eu demais. busco que se mantenha até hoje. Sim, para mim é importante que se mantenha sempre. Mas eu fui-me integrando muito, muito rapidamente, porque eu entrei logo para o mundo do teatro. Sim. Então eu já tive que ser brasileira logo, não é? Porque eu estava a fazer personagens brasileiros. E não tive esse momento de ser a portuguesa. Claro que as pessoas iam sabendo e vão sabendo que eu sou portuguesa, mas não é muito visível assim no dia-a-dia. Eu sou tão brasileira lá quanto sou portuguesa aqui. Sim. E vice-versa. É ser humano e sim, artista. Mas deixa eu fazer uma maldade com você. Sendo você atriz das boas, como eu, espectador, posso garantir que a sua fala brasileira, carioca, é verdadeira e não uma interpretação de novela, ou de teatro, ou de filme? Talvez no início eu ainda estivesse um pouco na imitação, sim, mas ao longo dos anos foi ficando... Natural. Porque as minhas relações afetivas, as minhas amizades, tudo na minha vida é falar com sotaque brasileiro, Foi então abrasileirando. foi ficando natural. Sim. Como é que se diz Amália, perdão, como é que se diz Amália em Portugal e Amália no Brasil? Adorei outro dia esse comentário que você fez. Amália Rodrigues. Aqui é Amália, lá é Amália, mas para você, diga lá. Foi um exemplo que eu dei numa dica, uma vez num programa. Didático. Sim, que acabou por viralizar, enfim. Que eu notei que havia portugueses lá no Brasil que, enfim, até faziam novelas e tal, e que eu percebia, mas eles não estão... Há ali qualquer coisa, e eu fui pesquisar, né, dentro de mim, qualquer coisa. o que é que fazia com que eles não conseguissem ser perfeitamente brasileiros, e percebi isso do L. E então dei essa dica para portugueses que queiram ficar perfeitos no sotaque brasileiro. Não é do L, é do L. É o L, porque nós em Portugal falamos o L mais gutural, não é? Mais, sim. Amália, e lá ele fica mais molhado, então mais molhado. Amália. E você disse que é como se colocasse um H
A malha, malha. Por isso que eu tenho até Isso. essa metáfora do molhado, né? Porque é o L com H. Sim. E nós falamos Brasil como se fosse com U. E vocês falam Brasil. Brasil. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais do sotaque carioca, pode ser? Até porque eu tenho um texto aqui muito bacana de uma canção chamada Rio-Lisboa, do Ernesto Santos. E ele fala assim, abro aspas, eu não me importo com as rimas, só me importo com as velas dos veleiros. Eu vou do Rio de Janeiro até o Rio Tejo de Caieiro. Eu me importo com a poesia e com a magia de Lisboa e com os versos do Pessoa. E aí eu diria o seguinte, há muito mais entre Brasil e Portugal do que o próprio sal do Oceano Atlântico. E nada melhor para falar sobre isso do que você que faz essa travessia todo o tempo. E como você falou, não é geográfico, é poético, é emocional, é natural para você. Como é que você vê essas misturas entre Rio e Lisboa? O que há de comum, o que há de diferente? Você é mais Benfica ou é mais Flamengo? Não precisa responder. Nesse caso, nenhum. Mas eu vejo isso como um grande enriquecimento humano. Porque eu acho que quanto mais isso também se aplica ao tempo que eu vivi na Roménia e gostaria de viver ainda em muitos outros lugares, porque eu acredito que quanto mais humanidades tu vais abrangendo e as línguas são a expressão e a fundação, né, dessa humanidade, a refundação contínua dessa humanidade, mais a tua humanidade cresce. Sim. Então, para mim, é só enriquecimento. Eu não tenho nada isto é português do Brasil, isto é português de Portugal, Não separa em caixinhas. Eu nem sei em que é que eu estou a pensar quando eu estou a escrever, em qual das línguas, entre aspas, ou sotaques, enfim, é a minha língua. Sim, sim, sim. E muitas vezes até há pessoas que acham que é porque é português do Brasil. Não, é porque é a minha língua. Sim, sim. Às vezes é uma palavra que eu inventei. Sim. E a pessoa acha que porque não conhece que é português do Brasil, ou ao contrário. E não, eu crio a minha língua. Viva essa liberdade do autor, do poeta, enfim. A Romênia foi quanto tempo? Quantos anos? Seguido foi 1 ano, mas foi um ano letivo, né? O 5º Sim. ano de Direito. Mas fui lá várias vezes antes e várias vezes Sim. depois. Depois tive mais 3 meses com uma bolsa para tradutores do mundo inteiro, de romeno. Estive lá em convivência com pessoas de todo o mundo que falavam romeno. Que é um pouco próximo do nosso. O jeito de falar. Mais ou menos, sim. É a língua latina mais distante, digamos assim. Mas você foi enquanto causídica, enquanto advogada, mas a poesia foi junto. Sim, a poesia anda comigo desde que eu, sei lá, nem me lembro. Miúda. Sim, desde que eu sei escrever eu já comecei a fazer versinhos e depois mais seriamente ali na época do liceu e depois da faculdade. Foi quando ficou muito mais presente a poesia na minha vida, tanto na leitura quanto na execução, né, na feitura, porque também era uma época que eu estava muito solitária, lá está, ali com aqueles calhamaços de direito, como dizemos aqui, e ter muita coisa para estudar, enfim, um curso realmente muito exigente, e minha alma estava longe daquilo tudo, né? Eu queria fazer arte desde sempre. E por que foi para lá? Que raio foi esse que te puxou? Por aquelas coisas, já fazer uma faculdade, o que é que seria? Eu gosto do universo do direito e já tinha, o meu tio era professor lá, então, enfim, foi uma escolha mais ou menos natural. Sim, sim. E até aqui em Portugal é muito comum que pessoas licenciadas em direito sejam depois artistas. Portanto, era uma coisa, ou jornalistas, enfim, o direito Sim. é um curso que abrange muitas possibilidades. Até o artista se proteger das letrinhas Também. miúdas. E eu queria voltar nisso. Quando você manda um manuscrito para a editora, e se a editora volta dizendo, olha, está muito brasileiro, ou está muito português de Portugal, pode acontecer isso? Pode. E aí, qual é a sua atuação? Ou seja, não se mexe, mantém. Sim, é sempre uma negociação, até a questão do acordo ortográfico, Sim, isso independe de ser português de Portugal ou português do Brasil. Já tive algumas questões com isso, de eu querer, por exemplo, continuar a escrever o para com acento, para mim é importante, e a editora querer fazer o acordo. Enfim, isso vai-se negociando, mas eu tento ao máximo manter sempre Sim. a minha língua e a minha... Porque é poesia, não é? Sim, E a sim, poesia, por natureza, tem que transgredir. Porque se ela estiver a ser apenas uma língua de comunicação, uma língua normativa, para mim não é... Não cumpre o seu porque papel. a poesia
tem que estar a mexer com a língua, Sim, tem que sim. estar a perverter, de alguma maneira a torcer, a abrir frestas, a abrir infinitos na própria língua. Essa É para rebeldia é isso. maravilhosa. Sim. Ferreira Goulart certa vez disse que num debate sobre o papel da poesia junto a públicos e colaboradores das empresas, e ele estava numa empresa e ele disse claramente, olha, a poesia não serve para isso. Mas a poesia não serve para nada, ela não é serviçal. Ela não obedece a essas regras do mercado. A poesia é livre, como poesia tem que ser livre. Eu achei aquela fala maravilhosa, uma fala libertadora. Mas só um apontamento, porque sim, concordo, mas eu não acho que a poesia não sirva para nada. Ela não serve a nada. Ou seja, ela não Exato, está a exato, serviço de nada. isso. Mas porque há muito, Exato, é isso, há é muito isso. esse costume, mas mesmo É. de dizer a arte é inútil, a poesia Isso, é inútil, como um elogio. E eu entendo em que sentido isso é feito. isso, mas tem Mas razão. eu acho que nós temos que começar a dizer o contrário. Sim, Porque o que é inútil são coisas que existem por si mesmas. sim. Árvores, pedras, pássaros, o próprio ser humano é Sim, inútil. sim. Nós é que inventamos utilidades. A poesia não, ela tem de acontecer. Ela é criada. Então, se ela é criada, é porque ela serve para alguma Sim, coisa. mas eu acho que ele quis Ela é dizer exatamente útil isso. e Eu ela acho tem que ser bem é, paga. acho que ele quis dizer exatamente isso. Ela não é obediente, Sim. serviçal. Ela está ali porque ela tem uma Não, força. mas diz-se muitas vezes que é inútil, no sentido Sim, positivo, de tipo, exato, é. não tem uma funcionalidade, mas eu Isso. acredito que tem. E tem até um clichê horrível. Talvez alguém tenha dito para você, olha, você deixou de trabalhar no direito para fazer arte, como se a arte não fosse trabalho. Exato. É possível até que algum mais conservador diga isso. Bom, mas a sua vinda ao programa é maravilhosa porque nos permite misturar as três partes do programa. A primeira parte a gente sempre chama de Cá Estamos Brasil, que é convidados que são brasileiros e que estão aqui na Europa e que nos inspira. E você é um exemplo, mas você também é Lá Estamos Portugal, ou seja, a gente pode brincar, fazer um trocadilho na medida que você está lá e muito bem representado. E vive lá desde 2010, então está em casa, está à vontade. A segunda parte é a cultura do encontro, ou seja, encontrar com vários pontos de conversa, várias pessoas, e você é um reencontro poético. Aliás, você comentou que dos seus poemas, antes de mudar para o Rio, nenhum ou quase nenhum foram para os livros publicados no Brasil. Ou seja, me parece que é um marco assim na sua trajetória. É verdade? Ou É verdade. nenhum deles foi para os livros? Eu Os acho que 3 livros? tem 2 ou 3 no primeiro livro. Sim, 2 ou 3 no que primeiro eu livro. resgatei ainda dos meus cadernos desse Sim. tempo da faculdade. Mas... Resgatei dos cadernos de Sim. faculdade. Entre uma lei e outra, um poema. Muitos. Eu Que bom, escrevi que bom. muito. Para salvar as Mas leis. sim, a ida para o Brasil mudou muito. Lá está, porque esse movimento foi mais poético do que geográfico. O facto de eu me colocar num lugar de estrangeira mudou completamente Uhum. mais a forma de fazer, o pé na rua, o que eu via, a forma de olhar para as coisas mudou. Então, automaticamente a poesia foi mudando e está sempre, e continua a mudar. Mas esses poemas de antes do Brasil, de facto, ficam lá nos cadernos. Mas pode em algum momento voltar e serem publicados? Não, até porque tudo está tão rápido assim, Sim, que eu sim. já nem me identifico com o primeiro livro. Entendi. Nem com o primeiro. Até este, assim, eu já olho e já não sou eu. Assim, então, Já está pensando no é próximo. muito. Sim, já estou totalmente no próximo. Quer dizer, o próximo já está a acontecer. É o próximo, mas ele já é, né? Tá. Sim. Eu queria te perguntar o que te encanta no Rio, o que te espanta no Rio, mas aí eu vou me perder. Vou voltar aqui, vou fechar a terceira fase. Sim. Que é uma casa portuguesa Com certeza. Não, uma casa portuguesa com Não sei. brasilidade. Ok. É o nome do quadro. Ok. Uma casa portuguesa com brasilidade. Agora eu posso trocar a direção. Uma casa brasileira com alma e arte portuguesas, que é a sua presença lá. Pode ser? Pode. Então a sua vinda é boa porque mistura isso tudo e faz aquela confusão, fica mais poético e mais literatura do que propriamente um podcast estruturado do começo, meio e fim. Mas então agora eu pergunto, o que te encanta mais no Rio de Janeiro, dentre tantas coisas? Bom, há duas respostas possíveis. Uma é o que é inexplicável e que vem de dentro. O que me encanta é como eu me sinto lá. Eu sinto inexplicavelmente lá que eu aterro, Coisa que eu me linda. conecto com o chão.
E mesmo que eu não tenha chão lá, mesmo que eu não tenha um chão material, Sim. né? Que eu não tenha uma casa lá, que já aconteceu ao longo destes 15 anos, muito perrengue, como se fala lá, Aham. de artista, Muito perrengue, é bem carioca, é bem brasileiro. mas sempre me sinto da terra. É mais do que o sentimento de pertença. Sim, é mais do que isso. Tem a ver com a terra, com sentir-me com o pé no chão e podendo andar pela cidade olhando para as coisas desse lugar de conexão. E que era uma coisa que aqui eu não tinha, não sentia. Sentia-me muito em suspenso, muito aérea, muito desconectada. Mas isso também acho que tem a ver com as fases da vida, Sim, não é? sim, E depois, sim. como eu adquiri isso lá e fui sentindo isso lá, hoje também eu já trago isso comigo de alguma maneira. Eu já fui Sim. exercitando esse aterramento. Mas isso ainda é um símbolo muito grande do Rio de Janeiro para mim, dessa sensação. E depois, assim, eu sou de Copacabana. Mas Eu amo. essa era uma possibilidade, e a outra? A outra é a própria beleza ali, principalmente Copacabana, que é onde eu realmente me sinto em casa, que foi o primeiro lugar onde eu cheguei e é onde eu estou sempre a voltar. Portanto, eu fui Sim. para vários bairros já, Tá. mas volto sempre para lá e estar ali, entrar ali naquele calçadão e caminhar, para mim é a melhor meditação. É a melhor cura para qualquer desespero, para qualquer tudo, é enfiar-me naquele calçadão e caminhar. E poemas que vão surgir Como o dali. carrinho de pipoca que surgiu lá. É No lindo, carrinho lindo, de lindo. pipoca estava lá na E quando Atlântica. você viu as pedras no calçadão de Copacabana, remeteu imediatamente a Portugal? O traçado, o Sim, desenho? creio que sim. Mas deixa eu provocar. Se você fosse convidada para desfilar numa escola de samba, na Intendente Magalhães, Madureira, você subiria no carro como destaque? Por que está rindo? Eu não sei. Mas já aconteceu. Pois é, não faria não, fiz. Fiz, sim. Como é que foi essa experiência? Foi Eu agora, estava nesse... exatamente no calçadão de Copacabana e estava a acontecer um ensaio de uma escola de samba chamada Alegria da Zona Sul. Alegria dos Eu dei Dançuras. uma sambadinha, uma Sabe sambar? sambadinha, não sei sambar. Não vou pedir para fazê-lo porque vou atrapalhar Não. ali a gravação como um todo. Mas Dei minha sambadinha coisa e aí veio uma linda. galera lá, tipo, Uma galera. você não quer desfilar lá, não sei. Aí eu, como? E, tipo, não era nem na Sapucaí, é uma coisa mais raiz ainda, né? Não era nem Na Estação Intendente Primeira de Magalhães, Portela, era E eu, ok, Alegria da Zona Sul. eu vou, e deram-me lá o traje lá e fui no alto de um carro alegórico maravilhoso, entrei às Lindíssima. 5 da manhã na avenida com o vermelho já a rasgar no céu. Olha a poesia dela, o E eu vermelho já a rasgar no céu. Eu estava morta de cansaço, de fome, desfalecendo Porque é já muito tempo de na hora concentração e tal. que começou a batucada e que foi A para bateria. levantar no carro alegórico e entrar, nada, tipo, não sei de onde veio a força, de onde veio o samba, de onde veio a energia, é muito louco aquela energia. Não tem preço, né? Lembra um pouquinho do samba, um trechinho do refrão? Ih, não me lembro. Era Que aí bonito, eu ia mas pedir não para me você lembro. cantar, que eu sei que você canta. Não me lembro. Alegria da Zona Sul. É uma das tradicionais, das mais pioneiras, embora hoje esteja desfilando numa série mais abaixo. Que bom, então você não faria não, você fez. Fiz. Que bacana, e falou isso com... pretende repetir? Ah, sim, por que não? Na Sapucaí. Pode ser, não tenho assim pretensão nenhuma, mas se acontecer, acontece. E guardou imagens disso no carro alegórico e tal? Sim, tem imagens, sim. Teve medo da altura? Dá um pouquinho. Porque era um espaço muito pequenino para Sim, sambar, sim. né? E eu com um Exato, salto deste tamanho, portanto havia ali um certo, mas... E sobe com o apoio do guindaste, não é? Eles botam-nos lá em cima. É uma muito super... louco, é muito... Exato. Vamos voltar um pouquinho para a poesia. Sim. Além dos versos que você já leu para a gente, eu vou pedir daqui a pouco para ler mais um poema, você deixou escapar que tem fascínio por neve. Não sei se eu sonhei isso ou se alguém me disse. E o seu avô, Manuel, protagonizou a sua estreia nesses temas, poesia e neve. Pode partilhar com a gente essa história? Falou em avô, é sempre história maravilhosa. Verdade. Os olhos azuis brilham. Sim, o meu avô iniciou-me muito na poesia, na literatura dos clássicos. Ele é que me ia dando os livros e as indicações para eu ler. E havia realmente um fascínio. Ele tinha um daqueles bibelozinhos que se compram em lugares que tem neve, que faz assim a neve. Sim. Ele tinha um desses
E eu, desde pequenina, aquilo fascinava-me ir lá e ver aquela neve, porque em Portugal aqui praticamente não neva, não é? A não ser na Serra da Estrela, e eu nunca tinha visto nevar. E eu tinha esse fascínio por Você é ver miúda. nevar. Sim, pequenina. E ele dizia-me um poema da princesa que era do norte, do país da neve fria, que estava à beira da morte, só porque a neve não via. Ah, que Vai o coisa. rei para a salvar. Pode repetir pra gente rapidamente? Qual é a câmera sua? Eu já me perdi. Aqui. Pode repetir pra gente esse texto? Posso Lindo, para a lindo. câmera? Sim, sim. A princesa era do norte, do país da neve fria, e estava à beira da morte só porque a neve não via. Vai o rei para a salvar, e por sobre léguas inteiras resolveu fazer plantar um campo de amendoeiras. Isto continua, mas Sim, ele sim, falava-me este poema, tanto que ele começou a chamar-me do norte. A princesa do norte, e depois virou só do norte, para ele sou a do norte, por conta desse poema, e isso acabou por gerar o meu nome também, que eu criei, Boreas. Também vem de surge daí. boreal, que tem associação com o norte, não é? Sim. Que história, é poesia o tempo todo. Muito bom. Nós vamos ficar em dívida com o participante nesse momento, porque nós não temos aqui o exemplar do Outono Azul Açul, é isso? Que é o seu primeiro livro de 2018, pela editora Urutau. Fala em exílio e clandestinidade. Pode falar um pouco dessa obra e a gente vai tentar depois, de alguma forma, dar o contato, dar A capa, né? a capa para que o participante, o ouvinte, possa Sim. buscar. O Eu título é não muito trouxe bom. porque eu estava aqui Sim, de passeio, cheguei aqui de paraquedas. Foi sequestrada estava para sem a entrevista? Por acaso estava sem ele. Sim, sim. Mas Outono Azul a Sul. a sul. Acabou de falar do norte, agora é o sul. Sim. Porque exatamente ele é o livro desses primeiros anos de estrangeira, né? Aham. Ele traz esses primeiros 8 anos de Brasil, ainda tem um pouquinho, os tais 2 ou 3 que vêm de antes, portanto ele tem essa transição e tem essa ocupação desse lugar. Então o que costura esse livro, Outono Azul a Sul, é justamente essa troca de hemisférios, não é? Tem esse ir e voltar, esse clima atlântico e esse sujeito poético que vive em permanente clandestinidade, seja na geografia, seja no amor, na arte. Então um livro costurado a partir Sim. desse exílio, né? Desse exílio poético. E como é que você consegue, no livro inteiro, dar conta da identidade ou da linha editorial? Tem algum poema que fuja um pouco desse guião? Eu não dou conta de nada. Eu só fui vivendo e fui escrevendo e depois eu nunca achei que ia publicar. Sim, Não sim. tinha essa ideia. Realmente, poesia para mim era como respirar, como fazer qualquer outra necessidade vital, era escrever poemas. E depois, quando surgiu a Urutau com a tal chamada para autores portugueses, editais. eu, por que não, mandei e depois, ok, agora tenho que armar um livro, Sim, e tenho que estruturar achar e tal. porque é uma coisa que eu adoro fazer, é montar livros, é a estrutura do livro. O fio, aí já é a editora falando, né? Exato. E então eu peguei em tudo o que eu vinha escrevendo, aleatoriamente, caoticamente, e dei esse. E de alguma maneira, como a poesia é muito a vida que Sim. se vai vivendo, então há uma linha, né? Sim. Havia uma linha. Não foi tão difícil assim. Mas teve que fazer escolhas. Esse Tive que aqui fazer ou esse escolhas, acolá? sim, e a ordem, a estrutura, as partes do livro, assim, isso. E depois de pronto, se arrependeu de alguma escolha, não? Sempre tem isso, né? Não diria que me arrependo. Lá está, eu posso deixar de... Eu posso olhar e dizer isto não sou mais eu, mas Sim. eu respeito que aquilo está ali, que pode chegar em pessoas onde vai fazer sentido. Sim. Não é? Então, não diria que me arrependo. Não. E consegue lembrar um poema desse para dizer para gente, para os nossos telespectadores, ouvintes, amigos, enfim? Mas aí Posso dizer eu ia um pedir bem para vou abusar um pouco. Posso pedir para falar com sotaque carioquês? Você está Não? querendo me puxar? Pode. Ah, que coisa linda. Então vamos lá, se você topa, fala. Sua câmera é essa, se eu não estou em erro. Diga. O vento que se ouve dentro, invento. Bem pequenininho. Faz de novo pra gente, vai lá. O vento que se ouve dentro, invento. Delícia, que bom. Segundo livro, Tesserato, Caos e Letras, 2020, e versão portuguesa, Portugal, Guerra e Paz, esse ano, 24. Isso.
Então foi acabado de lançar. Qual é o significado de estar aqui, que está no livro, ou estar lá, no seu caso, enquanto, de repente, estrangeira? Fala um pouco desse livro para a gente. Bom, o Tesserato, ele já é um livro que é muito diferente do primeiro. Portanto, enquanto o primeiro foi escrito ao longo de muitos anos, caoticamente, o Tesserato, ele foi um jorro. Ele foi todo escrito em 2019. Ele começou a partir de uma coisa que eu escrevi quando estava a vir para Portugal para lançar o primeiro livro. Sim. E no momento em que o avião decola no Rio de Janeiro... Não é da escola? Já nem sei como é que... É um avião. Às vezes eu não sei. No momento em que decola, eu sinto algo que eu preciso começar a escrever. E eu escrevo durante 12 horas, porque eu tinha escala em Frankfurt. Então, durante 12 horas eu escrevo um poema que nomeei Tesserato, Por conta que do... está aqui dentro do livro. Sim. Portanto, ele foi o primeiro. E a partir daí eu precisava continuar a explicar aquela sensação e continuei a fazer outros poemas, escrever outras coisas, sempre para tentar dizer a mesma coisa que aquele já tinha dito, de outras maneiras. Sim. Então ele é muito mais livre nesse sentido. Ele foi todo em torno de algo que eu queria tentar atingir, não Sim. dizer, porque eu não sabia dizer. Então eu precisava escrever para tentar que a poesia me dissesse o que foi aquilo que eu senti. Ela falou por si. É sempre assim, eu escrevo para que ela me diga alguma coisa. Então o Tesserato é um livro mais O fio condutor surgiu antes. Sim, E você foi alimentando exatamente. esses nós e tal. E Tesserato é uma figura geométrica. Que você ia mostrar pra gente, não ia? Exato. Sabe a página? É logo no início. É logo no início. Isto é o que a gente pode ver aqui na terceira dimensão, não é? Sim. Porque o Tesserato, como é uma figura da quarta dimensão, nós não conseguimos exatamente ver, porque há aqui uma dimensão que nós não conseguimos nem imaginar. Mas é um livro que trata exatamente dessa pesquisa do que é estar aqui, o que significa estar aqui e agora. Portanto, essa coisa do tempo-espaço que nos vai deslocando o tempo todo, mesmo que numa imobilidade. Portanto, é um livro muito mais abstrato e filosófico, no que a filosofia pode se aproximar da poesia. Sim. Agora, dizem que os livros são ciumentos. E uma vez que leu um poema do primeiro, ele vai ficar triste se você não falar um poema dele. Que tal? Mais um. Vou ler um também curtinho. Em português de Portugal. Tá bem. Fala assim, chega de clichê, vou ler como Cali. Eu geralmente leio em português de Portugal. De um lugar íntimo do espanto, no vazio pachorrento que te fura, por ali passa a centelha, e enquanto passa, dilata-o. Esse é o Tesserato. Um poema assim já vem pronto? Ou também passou por um engavetamento, deixou na gaveta lá, como é que chama? Maturando e depois aprovou? Depende. Não? Tem uns que vêm mais prontos, tem outros que... Porque o poema é como se fosse, imagina, uma sala com os móveis todos tapados com panos brancos. Sim. E tu não descansas enquanto não te retirares todos os panos. Até haver um móvelzinho ali que está tapado, tu estás... E há uns que é mais rápido, é mais... Sim. E outros depende mais de um trabalho. A imagem é muito boa. Sim. Mas os livros, eles, embora sejam muito diferentes, eles têm sempre uma portinha que se comunica. Por exemplo, o primeiro, ele termina com um poema chamado Toda a varanda quer ser um navio. E depois o Tesserato responde a esse poema. Há aqui Toda um poema varanda quer ser um navio. Que responde a isso. E depois este também volta a trazer. Portanto, e há várias coisas que surgem num e que depois são retomadas no outro, meio como numa trilogia do Kieslowski polaco, em que cada filme tem uma ceninha que entra no outro. E isso acontece de uma forma bem natural, isso não é muito pensado. Isso vai E quando você faz essa metáfora com os móveis na sala tal, e cobertos, descobertos, isso já tem uma influência do seu trabalho em palco, teatral?
Pode ser, sim. Ou isso te Que é motiva... uma imagem bem cênica, né? É uma imagem cênica. Sim, eu Veja acho ali o que contra-regra montando os móveis e tirando a poeira. a atriz e a poeta, elas estão sempre juntas. Mesmo quando eu ainda não tinha livros publicados, já Sim. era poeta. Então isso já formava a minha atriz. E depois que isso se tornou uma coisa mais séria e profissional, né? Ser poeta, automaticamente a atriz foi junto. E hoje em dia os meus espetáculos são basicamente autorais relacionados à minha poesia. Agora é um privilégio, né? Porque temos vários escritores que não gostam de falar em público, não têm a habilidade cênica. E muitas atrizes que cumprem o papel. Tem até algumas que usam ponto eletrônico para dar o texto na gravação. Você tem o privilégio de ter os dois. Você escreve e fala, e escreve, e interpreta, enfim. Não pode reclamar da vida, né? Entre Portugal, Romênia e Brasil, não pode reclamar da vida. E ainda tem a parte da dança também, Da né? dança. Que traz o corpo. Que também E do canto, que daqui a pouco a gente dança. vai ouvir um pouquinho, não vai? Quem sabe um Caetano Veloso em sotaque português. Mas antes disso, finalmente chegamos à Tela Finalmente Escura. Sim. Tela Finalmente Escura, pela Kafka Edições 2023, também recente, pós-pandemia. Poesia ou romance? O que é um romance quebra-cabeça? E é possível medir a velocidade da escuridão? Isso é genial. A velocidade da escuridão. Se não se vê, como é que se mede? Como é que se mede o que está... vai Por lá. isso que é poesia. Porque se fosse para medir a velocidade da luz, Seria seria física. só ciência. Né? A Tela Finalmente Escura é um livro que ainda está editado só no Brasil, portanto ainda não tem a sua edição portuguesa. Espero que tenha em breve. Ótimo. Tem esse hibridismo, portanto é um livro de poesia, porque eu só sei escrever poesia. Não que eu só sei, mas eu só me interessa escrever poesia. Mas ele tem, ao contrário dos outros, embora o Tesserato também já tenha muita coisa que colhas e parece que é prosa, porque não tem aquela quebra, mas este tem muito mais. Portanto, tem até contos. E ele brinca muito com essa viagem entre as formas. Às vezes parece que é poema, às vezes parece que é prosa. Tem muito mais fotografias, portanto a fotografia enquanto poesia também está muito mais presente aqui. É um livro que é muito mais o que eu sou hoje em termos de fusão de artes, não é? Que eu tento também levar para os meus espetáculos. E é um livro essencialmente sobre o abandono das ilusões. Começa aqui um percurso que está mais visceral hoje ainda, na minha poesia de hoje, inédita ainda, né? Que vai ser do próximo livro, em que tem a ver com o esvaziamento de toda e qualquer ficção humana, civilizacional, A Era do contemporânea. Vazio. E este começa, portanto, ele inicia esse percurso ainda a partir de um lugar muito íntimo e afetivo, portanto, o abandono de uma ilusão de amor. E ele tem por isso é que ele foi catalogado como romance pela editora, e por isso é que ele pode gerar essa dúvida, porque ele tem uma paisagem que se mantém, e por isso é que é quebra-cabeças, ou puzzle. Né, aqui em Portugal, porque não é uma narrativa, não é uma história que tu vais acompanhando de forma linear, mas há uma história aqui. Cabe ao leitor fazer essa montagem? Cabe ao leitor fazer essa montagem, mas eu recomendo sempre a leitura na sequência, portanto, para levar o caminho que o livro propõe e a partir daí ir juntando os vários retalhos e cada um vai fazer a sua história também. Eu não imponho uma história, e por isso é que é poesia, e por isso é que também pode ser romance, e por isso é que é o que é. Sim. E sobre imagem, as imagens que você põe no livro são escolhidas em função do poema ou você as produz depois do poema pronto? Não. E você falou algo especial sobre a imagem da capa, que é meio misteriosa, não é? A imagem da capa é muito misteriosa. Foi uma fotografia que apareceu no meu telefone, no meu rolo de câmara. Sem você ter feito? Eu não sei, eu devo ter feito, mas eu não sei como. Ela apareceu lá, estava lá no meio das fotografias e eu olhei, o que é isto? E olhei e estava exatamente na época de escolher a capa do livro. E na época até abrimos uma votação, eu e a editora, para que as pessoas escolhessem entre esta e uma outra mais normal, uma fotografia mesmo, e esta foi a que ganhou. E foi exatamente a fotografia que estava no meu rolo de câmara, não foi mexida em nada, a editora só colocou... E ela é uma tradução da obra. Ela é muito assim, eu fiquei completamente apaixonada, porque eu vejo as dunas de Copacabana, que é uma protagonista deste livro também,
embora tenha México também, tenha Sim. Portugal também. O Crepúsculo, que é um lugar muito importante no livro, e a própria escuridão e como que uma inauguração de um novo mundo, não sei, eu vejo tanta coisa nesta capa e muita gente E tinha resolução boa para virar capa. tinha. Pois. Misterioso. E as E internas? sobre as fotografias que Sim, perguntaste, mostra algumas para a gente. geralmente é o contrário. Eu fotografo e depois quero postar as fotografias Aham. e não quero só postar. Eu preciso escrever algo para as fotografias e vai surgindo muita coisa assim. De muita coisa que eu escrevo, eu vou recolhendo depois do que eu fui escrevendo para as fotografias que eu fui publicando. São quase legendas poéticas para a imagem. Como o carrinho de pipoca, eu fiz a Sim, fotografia daquele carrinho de pipoca, primeiro passei por aquele carrinho de pipoca, pelo homem do carrinho de pipoca, fiz a fotografia e depois quis publicar a fotografia e escrevi isto. Que interessante. É assim O normalmente. carrinho de pipoca me lembra a Adélia Prado. Deus, por vezes, nos tira a poesia. Onde há pedra, vejo pedra mesmo. De outra maneira, muitas vezes ela vê algo além da pedra, que é maravilhoso, que é a poesia. Mas tudo muito bom, tudo muito bem. Mas a gente queria ver uma das imagens aí de dentro. Sim. Tem muitas. E depois eu vou Tem pedir... preto e branco, tem coloridas. Mas mostra pra gente, por favor, para aquela lente ali. Pronto, aquela... tem o carrinho de pipoca. O carrinho Qual de é que eu pipoca. mostro? O calçadão, ali. O calçadão de Copacabana, dá saudades, Exato. dá saudades. Ahm, Tá, mas também dá saudade, sabe de quem? Do Piauí, de Teresina, do Caetano Veloso. Estas foram tiradas no México, México. porque um dos contos passa-se em Oaxaca, no México, onde eu estive, e fiz estas fotografias, porque encontrei o lugar que eu estava a escrever do conto. Eu já tinha o conto escrito. Sim. Quando cheguei lá, encontrei o lugar. A casa, o lago, tudo o que eu tinha imaginado, tudo o que eu tinha escrito, e depois fotografei, claro, depois voltei ao conto para... Sim. Tem a Branca, a minha gata, a quem eu dedico o É livro. branca? Linda? Sim. Linda, linda, a Branca. A Branca é carioca ou A Branca é lisboeta? carioca. Não foi daqui para lá? Não. Mas falando de saudade, saudade de Copacabana, saudade de Caetano Veloso, e me disseram que você poderia fazer assim 200 gramas de cajuína, pode ser? É a brincadeira do sotaque? Sim. Brincadeira do sotaque. Cantar cajuína Sim. à portuguesa. A portuguesa, como quiser. Bem, vamos ver se isto Pode sai. cantar 500 vezes ou só o começo, enfim, aí é com você. E deixa eu ver os livros enquanto isso, posso? Pode. Existir musa, que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Te emociona? É lindo, né? Eu já Arrepia. cantei essa música numa peça, Ah, cantou? mas à brasileira, assim, Sim. nordestinamente. É maravilhoso, né? O Caetano é maravilhoso. Muito bom, muito Queres bom. o contrário agora? Quero. Oba! Oba! Então vou cantar um bocadinho Então de um fado. já são meio quilo, não mais 200 gramas. Não, um bocadinho de um fado agora à brasileira. Sim. Se queres ser o meu amor e me ter sempre a seu lado, não me fale só de amor, fala-me também do fado, que o fado que é meu castigo só nasceu pra me perder. O fado é tudo que eu digo, mas o que eu não sei dizer. O que eu digo, ela muda a chave assim, numa facilidade, tá aqui, tá lá. Tentei vestir de outra maneira. O artista é diferenciado e eu já me perdi completamente no guião, no roteiro, sei lá. Bom, e aí então seguindo, falando dos palcos. 2012 você ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival de Teatro Rio de Janeiro. Como é que foi interpretar Hamlet como mulher? Inverteu tudo. E qual o significado desse prêmio para a estrangeira que lá estava ganhando um prêmio no palco? Sim. Bom, eu peguei no Hamlet, original do Shakespeare. Foi uma peça ligada ainda ao curso de teatro, portanto era a peça de formatura. Sim. E a turma era só mulheres.
Éramos, parece que 8 ou 9 mulheres e um rapaz. Sim. Então, o Hamlet é só homens. Isso então foi uma coisa prática, eu tinha que transformar Uma aquilo em licença mulher, poética permitida. mas acabou por ser muito incrível artisticamente. Fazer essa transformação dos géneros, mantendo a história tal como ela é, trouxe uma carga de humanidade muito grande para a encenação, porque tu percebes ali que tanto faz ser homem ou mulher. Sim. Aqueles conflitos e aquelas questões existenciais não dependem absolutamente de género. Portanto, a Ofélia, que parece muito feminina, pode perfeitamente ser um homem, e foi, era Ófel. E eu vivi, portanto, a Hamlet, a princesa Hamlet. Foram 11 meses de ensaio, 11 meses de foi ensaio. uma encenação brutal mesmo. E o tempo de produção, da adaptação do texto? Eu fiz a tradução e a adaptação Sim. simultaneamente, eu creio, não me lembro quanto tempo, Sim. alguns meses para isso. E depois os ensaios e toda a produção, e eu sempre muito envolvida, porque eu tenho essa mania de fazer tudo, né? De abarcar a parte artística e de produção. Sim. E de cenário, figurino, e, enfim. Então foi realmente um trabalho imenso, intenso, e que acabou por gerar esse prémio. Sim. Foi muito bonito na hora que disseram o meu nome, e que eu estava ali no Teatro Princesa Isabel, em Copacabana. Não. E eu estava lá perto em do cima, Leme, não é? E eu tive que descer aquilo tudo depois de falar o meu nome, e foram, Você não esperava? Foram eternidades assim que se sucederam ali, porque foi um momento importante para isso. Claro. Eu abandonei tudo aqui para ir para lá, para estudar teatro. Eu já tinha uma vida aqui, já trabalhava no direito, tinha a minha casa, e fui para lá assim, numa aventura mesmo. Uma liberdade. E de repente receber esse prémio foi uma confirmação, assim, ok, eu não sou uma impostora nisto, é de verdade, então posso continuar. Né? Foi importante naquele momento, sim. E do elenco, era uma equipa ou era uma equipe, todas brasileiras, as meninas que fizeram a peça? Sim. Só você, portuguesa. Sim. E aceitaram de imediato a proposta? Sim. E a diretora também, super. Interessante. Bom, aí eu roubartilhei lá do seu site, abro aspas, como atriz e dramaturga, interpreta e funde a sua poesia com outras expressões artísticas, em múltiplas criações autorais, como espetáculos teatrais, performance, podcast, filme e poemas. Pode falar um pouco sobre essas inovações? Ou seja, é um rejuvenescimento da poesia enquanto poesia. É aquilo que eu estava a dizer, não é? Da atriz e da poeta que se unem. Sim. E hoje, cada vez mais. Portanto, a partir do momento em que eu comecei a publicar os livros, eu já tinha feito alguns espetáculos autorais de dramaturgia minha, e a partir dos livros começou a fazer todo o sentido para mim de os levar para o palco, porque a poesia fechada numa página, numa livraria ou numa prateleira, causa-me uma certa angústia. Eu preciso ampliá-la, eu preciso fundi-la com mais coisas da vida. Então, por isso que eu faço trilhas sonoras para os livros. Cada livro tem a sua trilha sonora, que se pesquisares no Spotify, pelo nome do livro, vais ter acesso a às músicas que acompanharam a vivência dos poemas. Tem a parte da fotografia, e os filme-poemas são vídeos que eu produzo, que eu crio, a partir também dos poemas, mas que muitas vezes têm o percurso inverso também, assim como as fotografias. Eu saio pela cidade, vou filmando isto e aquilo, e depois vou gravar este poema, e depois começo a juntar tudo, e tudo de repente, magicamente, se sincroniza. Se encaixa no quebra-cabeça, é mais um quebra-cabeça. Mas é sempre essa necessidade de trazer a poesia para fora da página, porque a poesia é muito mais ampla do que o poema, né? E do que a página. Então, e o palco é outro espaço poético. Sim. Onde eu atualmente realizo essas performances de fusão, em que eu me associo sempre a outros artistas de outras artes, como a música, a dança, ou agora recentemente também as marionetas, ou as artes visuais, enfim, estou aberta a qualquer parceria, no sentido de nos encontrarmos num conceito de jam session, que em vez de serem vários instrumentos que se encontram para improvisar, são várias performances artísticas. A minha, enquanto atriz performer, e um músico com a sua música, o seu instrumento, e que nos vamos encontrar, uma bailarina com o seu corpo, e que ali vamos nos encontrar e
fazer algo irrepetível, aqui e agora. Algo me disse que em algum momento esse encontro vai ser na Sapucaí. Pode ser. Pode ser. Eita, que seria bom, hein? Ó, viu? Boa ideia. Mas ao mesmo tempo que você socializa e traz a poesia para todo mundo, é um trabalho muito hermético, muito íntimo seu. E você, como você diria que é a percepção do leitor, do espectador com o seu texto, com a sua performance? Fica muito claro para ele se vê naquilo que foi a sua motivação para fazer o trabalho? Eu acho que isso é indiferente. Sim. Sim, é indiferente, e por isso é que é tão fascinante, porque tu escreves a partir de algo, Sim. da tal tua solidão. Íntimo, próprio. A partir do momento em que materializaste, colapsaste em algo, né, naquela escrita, naquele texto, naquele espetáculo, naquela performance, colapsaste. A partir dali, quem tocar aquilo, onde aquilo tocar, a pessoa vai estar na sua solidão e vai entender a partir de si. Isso é que é importante. E vai se ver ali. Eu não quero que ela entenda a minha história de amor e desamor. Eu não quero. Uhum. Isso não está escancarado em momento nenhum. Sim, Eu sim. quero justamente, isso que me interessa, é que a pessoa... E para mim essa é a tal grande união que eu falei no início. O encontro. E esse é o grande encontro. É o encontro em que nós não sabemos os fatos de ninguém, mas nós entendemos algo muito mais profundo e solitário. Ó, já caminhando para a dispersão, porque o telespectador vai de repente achar que foi um programa muito grande. Ou não, o assunto é tão bom que caberia a outros programas. Então, de qualquer maneira, vamos para a dispersão, o que não significa encerrar o desfile. A gente pode ter outros encontros, porque o tema é muito bom, mas eu vou te provocar. O Zé Cabaleiro canta o seguinte: não quero o Tejo me escorrendo das mãos, que eu acho uma fala belíssima na música Bandeira, que é uma homenagem a Manuel Bandeira. Não quero o Tejo me escorrendo das mãos. A Cali, ao contrário, trocou um rio da poesia e do Pessoa para fazer arte numa cidade maravilhosa. Foi uma troca ou foi uma ampliação do seu estado de poesia? Ampliação. Sim, não existem trocas. Tudo se acrescenta. Nada se perde, tudo se transforma e se acrescenta. E não acredito em trocas. E o que te dá mais saudade, o Rio Tejo ou a Baía de Guanabara? Ou a praia de Copacabana? Quando você não está nem num nem no outro. Está no Porto nesse momento. Saudades do Brasil em Portugal. Depende de onde eu estiver, vai ser a saudade do outro, né? Sempre. E no mínimo vai surgir um novo poema. Então, para fechar mesmo, já liberando você, do que sentes mais falta de Portugal quando está no Rio? Bacalhau? Olha, é clichê. O que eu sinto mais falta é de abrunhos, cerejas e damascos, que são as minhas frutas preferidas. Uai, por quê? São as minhas frutas preferidas. E não encontra lá. E aqui é açaí. Sente saudade do açaí do norte do Brasil? E do calçadão. E lá sinto saudade também. Sinto saudade dos crepúsculos da Portela das Padeiras em Santarém, onde eu tenho ali ainda o meu quarto. E a saudade, ela está sempre aqui. E do Brasil, você conhece mais quais regiões, para além do Rio de Janeiro? Já fui a São Paulo, já fui a Poços de Caldas, ao Festival Filipe Poços. Provou doce de leite? Dizem que é melhor que o pastel de natas. Olha a maldade, olha a fofoca. Já fui a Belo Horizonte, já me apresentei em Belo Horizonte, já me apresentei em Foz do Iguaçu, também festival. Bem no sul. Já estive em Brasília, Recife. E no Rio também, Paraty, na Flip. Na Flip. Em outros lugares do estado, sim. Agora estou... Perfeito. Vou devolver os seus livros, são seus. Agradecer em nome da Rádio Transforma, do canal Transforma, a sua presença maravilhosa, riquíssima. É bom demais, eu aprendi demais conversando com você. E deixar o espaço para você fazer as considerações finais, dar o contato se alguém quiser buscar os seus livros, como é que faz para encontrá-los. Só lá, ou pode ser lá, pode ser cá, como é que é isso? Momento merchandising. Bom, a Transforma permite. O site é caliboreas.com. Caliboreas.com. O Instagram é caliboreas. Portanto, entrando aí, sabem tudo. Os livros estão tanto no Brasil quanto em Portugal, exceto este último, que só está no Brasil por enquanto. E tenho a minha performance próxima, dia Lisboa, 6 de dezembro. 6 de dezembro, Lisboa. Em Lisboa, na Casa de Comum, no Bairro Alto. Uma performance A Palavra Menos a Língua, que junta poesia do Tesserato, o segundo,
da Tela Finalmente Escura, o terceiro, e inédita. E só você em cena ou tem elenco? Surpresa. Surpresa. Tá bom. Ok. E por ser vem ao Porto também em algum momento? Estou que a bom. negociar para isso, sim. Que bom. Porto e outras cidades, Aveiro, sim. Que bom. Muito obrigado. Obrigada. Bom retorno ao Brasil. A gente volta no próximo sábado com mais um episódio do Conversar é Preciso. Faz para mim, então, mais um episódio do Conversar é Preciso. Conversar é preciso. E é preciso conversar? Sempre. Sim, E a principalmente poesia conversar. Conversar. Boa. Muito obrigado. A gente volta no próximo sábado.